Som. Amados, eu sei que vocês acabaram de se assentar, mas eu vou pedir, por favor, que vocês se coloquem de pé só mais um pouco, para lermos o texto de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Mateus 10, do 1 ao 10. Os 12 e a sua missão. Mateus 10, a partir do versículo 1. Você já achou? Diga amém. Mateus 10, 1. Diz assim a palavra do Senhor: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença e enfermidades. E estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino de Deus chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Não levareis nem cinto no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e sabemos, ó Deus, o quanto nós necessitamos dela, Deus. Por isso, Pai, eu peço que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, que inspirou os Teus servos a escreverem essa palavra, possa atuar em nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, Senhor. E nos dá, ó Deus, a iluminação e o entendimento correto da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores e que por isso, ó Deus, estamos muito aquém de alcançarmos o entendimento pleno da Tua palavra. Mas eu peço que no nome de Jesus, nossos olhos possam ser revelados, Senhor, possam ser limpos, nossos ouvidos possam ser abertos, nosso coração possa se tornar sensível, Senhor, e nossa mente ensinável ao Teu Espírito Santo nessa noite. Eu oro assim no nome santo de Jesus, pedindo também, Senhor, que seja repreendido todo espírito contrário à pregação da Tua palavra, Senhor, para que, ao ser aqui anunciado, ó Deus, o Teu Evangelho, ó Deus, não haja barreiras, para que possamos, ao sair daqui, colocar todas essas lições em prática. Eu oro assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos nesse momento, vou só chegar um pouquinho mais para cá, para ficar melhor aqui com o fio. Nós estamos nesse momento do livro de Mateus, lendo quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos. É claro que Jesus tinha outros discípulos, já havia uma multidão que acompanhava o Mestre já há um tempo, mas nesse momento, especificamente, Jesus separa 12 homens também para uma tarefa específica. Então Deus escolhe esses homens, Jesus escolhe esses 12 homens. Os motivos da escolha de cada um deles não está descrito no livro. Nós não temos como saber por que Jesus escolhe cada um desses homens, mas o fato é que Ele os escolhe. E quando nós vemos ali no versículo 2, 3 e 4, homens diferentes, né?
havia entre eles quem era rico e quem era pobre, havia entre eles quem era pescador, quem era trabalhador comum, havia entre eles quem era mais instruído, havia entre eles quem era provavelmente, né, participante de partido político da época, né? Lá está no versículo 4 aí, Simão, os Zelotes eram um partido político da época de Jesus, né, que se intitulavam os zelosos, aqueles que se juntavam em torno da ideia de libertar Israel do jugo romano e fazendo isso por meio da força. Então tinha essa gente também lá no meio dos discípulos. Veja quanto esses homens eram diferentes, né? Você tem, por exemplo, Pedro, que é mais sanguíneo, né? E até Tiago e João aqui também, embora quando a gente vai ler as cartas de João, nós falamos do apóstolo do amor, né? Falando, filhinhos, não pequeis, né? Nós vemos ali em João esse traço tão marcante do amor, mas no início de sua caminhada não era bem assim. Tanto é que Jesus vai dizer que eles são os filhos, né? Os Boanerges, que significa os filhos do trovão, né? Porque ali Tiago e João, né, deviam ser mais intempestivos, né? Embora carinhoso, né, a gente consegue ver isso também ao longo do Evangelho, mas também alguém com, vamos dizer assim, com sangue na venta, né? Vamos dizer dessa forma. Homens de todo tipo, e Jesus chama esses homens. Ele não lista para nós um motivo, mas ele diz, eu chamei e dei a esses homens uma missão, para no meio de uma multidão, esses homens teriam essa tarefa especial, uma tarefa específica, aonde eles não poderiam ir pela força. Jesus não obrigou esses homens. Veja que Jesus, em momento nenhum, ele impõe a esses homens aquela tarefa. Ele os convida, ele os chama. E a disposição daqueles homens em ir precisa ser voluntária. Ninguém é obrigado. Vá guardando aí isso, tudo que eu estou falando. Ninguém é obrigado. Mas vai porque decidiu ir, porque decidiu atender a um chamado. E um chamado muito simples. Ele diz lá no versículo 5, um chamado para que eles vão. Um chamado para que aqueles homens, e aí significa, né, a palavra apóstolo, vem do grego, né, que significa enviado. Então Jesus chamou esses 12 homens para essa tarefa específica, onde ele iria enviar esses homens. E ele vai dizer, lá no versículo 5, 6 e 7, ele vai dizer, Jesus enviou os 12 e ordenou, não ireis aos gentios, nem entrarei nas cidades dos samaritanos, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, o reino de Deus chegou. Uma tarefa muito simples. Olha, vocês vão. E não significa que vocês não vão ainda para outros povos, né? Porque mais à frente nós vamos ver. Nesse momento, era apenas uma questão de prioridade. Olha, nesse momento, enquanto, né, Jesus ainda não passou pela cruz, a sua tarefa específica é resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, o povo judeu. Então, nesse momento, os discípulos vão ao povo judeu, mas não significa que eles vão ficar só no povo judeu. Lá em Atos capítulo 1, depois Jesus vai dizer que eles vão em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa missão, ela transcende, ela iria além, né, dos domínios de Israel. Mas, por hora, eles deveriam se concentrar nas cidades dos judeus, pregando ao povo e dizendo uma mensagem simples, que o reino de Deus chegou. Mas carregada de um profundo conhecimento, de uma profunda mensagem, embora seja simples. Não é meramente o reino como eles esperavam, um reino de Davi ou como as glórias do reino de Salomão, mas era um reino de Deus, um reino espiritual.
Depois ele vai dizer outras coisas ainda, vai dizer que sobre estes homens está um poder sobrenatural. Veja o versículo 8, quando diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Ora, isso foi visto na época dos profetas. Isso foi visto nas páginas do Velho Testamento, quando Deus se manifestava de forma poderosa na vida de um homem ou de uma mulher, e então eles viam fenômenos sobrenaturais, fenômenos extraordinários, como cura, como profecia, como restauração, como ressurreição de mortos. E ele diz que esse poder estaria sobre eles. Ele diz: olha, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E algumas orientações sobre a sua viagem, sobre como isso se daria, né? Ele diz: não levareis no cinto nem ouro, nem prata e nem cobre. Em outras palavras, não se preocupem com os recursos para essa missão. Não se preocupem com os recursos que serão necessários e que são necessários para o cumprimento dessa missão. Nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, e nem sandálias, e nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Dizendo assim que aqueles que fossem abençoados pelaquela bênção espiritual que eles estariam compartilhando do reino de Deus, aquelas pessoas que fossem, né, beneficiadas por essa mensagem, por essa tarefa, também compartilhariam com os discípulos bênçãos materiais, suprindo assim a necessidade, né? Porque todos nós comemos, todos nós bebemos, todos nós precisamos de roupas para vestir e de um lugar para morar, não é verdade? Então, o discípulo de Jesus, ele não é uma espécie, né, de super-humano, ele não é uma espécie de super-humano, ele também precisa dessas coisas, mas essas coisas seriam supridas ao longo do cumprimento da missão. Eu quero retirar com os irmãos alguns pontos mais importantes para você refletir comigo sobre esse texto, que eu acredito que possam abençoar muito a nossa vida. É claro que os 12 são os 12, né? Depois Jesus não chamou mais nenhum apóstolo. Depois da traição de Judas, a igreja até tenta se reunir para ver se substitui, elencando Matias, né? Mas aí o próprio Jesus, então, encontra Paulo no meio do caminho e chama ele pessoalmente. Claro que esses 2 enviados têm, sim, características muito específicas, né? Há um propósito sobrenatural no chamado desses 12 homens, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o fato é que todo homem e mulher que conhece a Cristo também é um missionário, também é um enviado. No sentido literal da palavra, também é um enviado para anunciar e para falar do reino de Deus, para anunciar aos homens que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus é uma realidade, não é uma fantasia, não é algo que esperamos lá no horizonte ou no dia do Senhor, que o reino de Deus é uma realidade hoje, que o reino de Deus é manifesto hoje, em que nós podemos sim presenciar e testemunhar sinais do reino nesse tempo. Pena que eu só escutei um amém. Uma pena. Porque a minha oração é que você acredite nisso, que é possível vermos sinais do reino ainda hoje, nesse momento, porque o reino de Deus já é uma realidade. O reino de Deus ainda não se manifestou de forma plena. O teólogo Led, ele explica isso da seguinte maneira, ele fala que é a teoria do é e ainda não. O que significa isso? É porque o reino de Deus já é uma realidade para nós, ele já se iniciou em Jesus. O governo soberano de Deus, no coração de todo aquele que crê, já começou no ministério de Jesus. Porém, ele não se manifestou ainda de forma plena. Esse é o ponto. Outro dia um irmão me perguntou isso. Isso é importante os irmãos aqui entenderem também, né? Às vezes você tem essa dúvida. Bom, pastor, se o reino de Deus chegou, por que a gente continua vendo tanta maldade pelo mundo? Por que a gente ainda continua vendo assassinatos, roubos, né? Trapaças, mentiras, enganos, doenças, pandemias, guerras? Por que a gente ainda vê isso?
porque o reino de Deus ainda não se manifestou de maneira plena. A Bíblia diz que ele há de se manifestar no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, naquele dia, Deus colocará sobre os pés de Jesus todos os seus inimigos, e todos eles serão destruídos pelo sopro da sua boca. Isso está lá em Mateus 24, depois se você quiser ler com calma. Naquele dia, então, o reino de Deus se estabelece de maneira plena, e os santos reinarão com o seu Senhor por toda a eternidade. Amém? Esse é o dia do Senhor, mas enquanto esse dia do Senhor não se manifesta, nós já vemos o reino de Deus. Vemos o reino de Deus em cada pecador que se arrepende de seus pecados. Porque a Bíblia diz que não é possível um homem ser convencido de seus pecados sem a ação do Espírito Santo de Deus. Então, na ação do Espírito Santo de Deus, quando alguém diz, eu reconheço Cristo como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero que a minha vida seja mudada, seja transformada pela palavra do Senhor Jesus, o que nós estamos vendo nesse momento? Um sinal do reino. Mas não é só isso. Nós também vemos um sinal do reino quando oramos por alguém que está no leito de hospital, quando os médicos já declararam lá o seu diagnóstico, olha, infelizmente, essa pessoa não vai sobreviver. E aí, inexplicavelmente, a mente humana, nós recebemos a notícia, olha, o fulano de tal está em casa, se recupera e passa bem no nome de Jesus. E nós dizemos, glória a Deus, porque o Senhor atende orações, porque Ele ainda atende orações. Quando nós vemos uma pessoa totalmente dominada pela droga, quando a química do seu cérebro já é tão dependente da química da droga, em que muitas vezes as próprias pessoas que estão ali num centro de reabilitação tratando daquele indivíduo, já dão aquele caso como perdido. E aí, tempos depois, a gente fica sabendo de que aquela pessoa se tornou-se um pregador do Evangelho, para a glória de Deus. Porque aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível, pelo poder do sangue de Jesus. Nesse momento nós vemos o reino de Deus, mas também nós vemos a manifestação do reino de Deus em pequenas porções, em pequenas coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes nem nos damos conta disso. Vemos o reino de Deus quando uma mãe sozinha precisa cuidar de 3 filhos, porque o pai é um irresponsável e foi embora de casa. Mas aquela mulher zelosa luta para que os filhos se tornem homens de bem. Naquela mulher nós vemos o reino de Deus. Vemos o reino de Deus quando um pai de família, ainda que desempregado e cheio de dificuldades por aí, diz não a todo tipo de esquema sujo do diabo que existe pelo mundo, mas não abre mão de trazer um sustento honesto para dentro de casa, para ser exemplo para sua família. Ali também vemos o reino de Deus, de alguém que não se dobra aos esquemas e à corrupção desse mundo para viver a verdade do Evangelho. Nisso também vemos a manifestação do reino de Deus. Vemos a manifestação do reino de Deus quando nós nos alegramos para, junto como família, orar e agradecer porque temos o que comer. Temos o que comer num país onde milhões morrem de fome. E tudo isso nós vemos o reino de Deus e muitas vezes não nos damos conta. Vemos a manifestação do reino de Deus quando uma mulher que não podia dar à luz, dá à luz. Gera uma vida. Gera uma vida. E luta para que aquela vida seja alguém, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo e de poder, seja alguém grande na presença de Deus. Muito mais do que o pai ou a mãe, e nada contra disso, nós temos sonhos para os nossos filhos, mas vemos o reino de Deus quando um pai e uma mãe, apesar de ensinar os seus filhos os caminhos para que eles possam se tornar grandes diante dos homens, ensina primeiramente o caminho para que o seu filho ou a sua filha seja grande na presença de Deus. Nisso vemos o reino de Deus. Vemos o reino de Deus quando você que tem pouco, reparte do seu pouco com alguém que não tem nada. Vemos o reino de Deus. Aí a gente olha para esse texto e muitas vezes acha que não está vendo o reino de Deus. Porque há quem tenha trazido isso para a igreja, para o ridículo, para os
para os exemplos de cura e de manifestações sobrenaturais que muitas vezes nós sabemos, e não se deixe enganar, muitas vezes são trapaças forjadas nos bastidores para impressionar você. Esse negócio de qual é o teu nome, demônio? Isso não existe. Isso não existe. E aí você vai dizer, mas Jesus falou, pastor, sim, mas veja que era um momento único, isso não aconteceu mais em momento nenhum. E para mostrar para mim e para você que uma pessoa poderia ser possuída por mais de um demônio. O texto está ali para isso, para você ver que uma pessoa pode ser totalmente dominada pelo demônio, a ponto de perder até a sua consciência da humanidade. Porque viver no pecado é basicamente isso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A vida no pecado é você abrir mão da humanidade que Cristo criou em você, que era para você ser o homem e a mulher que você deveria ser. Aí você não é porque está vivendo no pecado. E aí nós não conseguimos ver mais essa imagem do homem e da mulher em você. Mas essas farsas e vêm para a igreja e muitas vezes nos roubam essa ideia de que ainda é possível ver o reino de Deus curando uma pessoa, libertando de um espírito maligno, restaurando uma família, restaurando um casamento, restaurando um relacionamento de pai e filho, de filho para o pai, e de um irmão com uma irmã, que muitas vezes já não se falavam há anos, e se perdoam, e voltam a se falar ali, vemos manifestações do reino de Deus. E para isso, e para vermos isso, é necessário que eu e você nos levantemos e preguemos. É necessário que você se levante e fale. E veja, Cristo continua a nos chamar. Cristo continua a chamar homens e mulheres para essa obra, para dizer, ei, o reino de Deus chegou. Ei, homem, ei, mulher, o que você está vivendo não precisa ser o seu fim, porque o reino de Deus chegou em Cristo Jesus. E Ele pode governar e criar e sentar, né, se assentar num trono dentro do seu coração e governar a sua vida, mudar a direção dos seus dias. Ele pode. Como essas pessoas, como elas se converterão, como elas se arrependerão dos seus pecados, se não houver quem fale para elas? Veja que Deus continua chamando, mas Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai obrigar você a fazer. Ele não vai obrigar você a falar. O chamado é voluntário. É voluntário. Olha, eu estou te chamando, meu filho, minha filha, eu estou te chamando. Quantas vezes você já ouviu uma pregação como essa na igreja e dentro de você se sentiu tocado pela ação do Espírito Santo e se sentiu encorajado a se levantar e falar, mas Deus não obrigou você a dizer e nem você se levantou a dizer, porque você precisa ser um voluntário a isso, você precisa se dispor a isso. E não importa se você é culto como Judas. Judas era um homem culto. Ou você acha que conferir a administração dos recursos a uma pessoa que não tivesse instrução? No meio da caravana, Judas era quem gerenciava os recursos. Você acha que Mateus, que era um publicano que fazia conta de impostos, declaração de imposto de renda, era coisa para qualquer um fazer naquela época? Não era, não. Mas também havia aqueles homens mais simples, pescadores, que não tinham tido tanta cultura. Mas Deus não está preocupado com isso. Veja, não são os grandes homens que mudam o mundo, não. Como disse Hudson Taylor, são os homens fracos e pequenos que se colocam nas mãos de um Deus que é grande. Esses são os homens que mudam o mundo. Então você pode estar aqui ouvindo isso e dizer assim, pastor, mas eu vou pregar? Eu vou falar? Eu não sei falar muito bem, eu não tenho todo esse preparo, eu quero te dizer a você duas coisas. A primeira é que ninguém nasce sabendo nada. Você não saiu da barriga da sua mãe sabendo tudo que você sabe hoje. Né? A vida é um eterno aprendizado. Então, se você tiver disposição para aprender, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem disposição para te ensinar. E você pode, querendo aprender. E isso está disponível para qualquer um, porque Ele não chamou apenas alguns de nós, chamou todos nós. Amém?
Ele chamou todos nós, não apenas alguns de nós. Não existe uma casta de pessoas especiais na igreja que essas sim podem fazer e outras não. Deus chamou todos nós, do jeitinho que cada um de nós é, porque o chamado não ignora a nossa personalidade, os nossos traços pessoais. O chamado não ignora os nossos dons e talentos, né, que nós nascemos e ali desenvolvemos. O chamado não ignora a sua personalidade. Mas todos nós podemos nos levantar e falar. E a segunda coisa que você pode, além de aprender, é que esse chamado é uma ação de fé. Quando nós dizemos sim para aquilo que Deus deseja fazer como obra nas nossas vidas. Quando a gente diz sim para ser de fato um discípulo de Jesus e não se limitar no meio de uma geração que se acomodou, que se acostumou a só receber. A ter a comunidade, a sua comunidade cristã, como um lugar onde ela vai apenas para receber e nunca para dar, e nunca para se doar. Irmãos, pensem comigo, e sejam, eu sei que o que eu vou dizer agora é duro, mas sejam bem honestos na sua avaliação. 12 homens mudaram Jerusalém no período de Jesus. Incendiaram a cidade. Quando no livro de Atos vai dizer sobre a expansão do evangelho, há quem diga assim, esses homens que mudaram o mundo chegaram também aqui, porque a impressão é que os discípulos de Jesus já tinham revolucionado todo lugar por onde eles passavam. Você já deve ter lido essas passagens, amém ou não? Você lembra delas, pelo menos? Sim? Agora pense comigo. No Brasil, segundo o IBGE, nós somos 40 milhões só de evangélicos. 40 milhões só de evangélicos. Eu não estou nem falando de todo o povo cristão aí, abarcando, por exemplo, aqueles que fazem parte da Igreja Católica. Aí eu acredito que a gente extrapolaria mais de 70 milhões ou bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Acho que 70 milhões são só de católicos, né? Então, juntos aí, ia dar para mais de 100 milhões de pessoas. Se temos 40 milhões, vamos pegar só o grupo da onde a gente faz parte. Bom, não estou falando mal dos outros, só do grupo de onde a gente faz parte. Se somos 40 milhões, nós já deveríamos ter mudado esse país há muito tempo. Se somos 40 milhões de enviados, não teria cidade sem ser alcançada. Como nós falamos aqui pela manhã, cidades mineiras que ainda não foram alcançadas por trabalho batista. Se somos 40 milhões, não teria cidade sem ser alcançada. Eu volto a repetir isso, porque é verdade. E é uma verdade dura, que dói, e a gente precisa entender isso. E se existe cidade que não está sendo alcançada, é porque, infelizmente, a gente não está fazendo o que deveria fazer. Estamos fora do lugar do chamado, onde deveríamos estar para cumprir, de ser um enviado. E na medida que eu entendo que sou um enviado, na medida que eu entendo que eu sou alguém levado para anunciar esse reino de Deus, eu compartilho essa mensagem a tempo e fora de tempo. Eu aproveito cada oportunidade para dizer, ei, o reino de Deus chegou, o reino de Deus é uma realidade, Cristo pode mudar a sua vida, se arrependa de seus pecados, tenha fé em Cristo, venha para Cristo, Deus pode salvar a sua vida. E eu começo a compartilhar isso, e eu não perco tempo, eu não fico esperando a melhor oportunidade, eu simplesmente me levanto e falo. Ah, pastor, eu já li esse texto aqui em casa, e eu vi nesse texto já que isso gera muita confusão, pessoas se levantam contra, gente dentro às vezes da própria família. Há aqueles que não querem, pastor, que não escutam. Sim, é verdade. Mas a nossa tarefa não é que eles e todos eles aceitem essa mensagem. A nossa tarefa é falar. Essa é a nossa tarefa. Deus não nos deu garantia de que teremos um resultado positivo dessa tarefa. Não deu. Mas quando eu falo que nós precisamos
repensar isso enquanto igreja do Senhor Jesus, enquanto discípulos de Jesus, é porque isso nos leva a pensar sobre todo tipo de impedimento, de empecilho que atrapalha a obra do Senhor. Alguns deles a gente pode ver nesse texto. Veja só, quando eu digo assim, que somos 40 milhões, então por isso não deveria ter cidades sem ser alcançadas, é porque se somos 40 milhões de missionários, de enviados, já teríamos chegado em todas as cidades. Não tem 40 milhões de cidades no Brasil. Já teríamos chegado. O problema está em que nós nos acomodamos com a ideia de que apenas alguns de nós possuem esse chamado e outros não. Ou que alguns de nós possuem mais capacidade para fazer isso e outros não. E por conta disso, produzimos no nosso meio uma zona de conforto, onde a vida cristã se resume a frequentarmos uma igreja evangélica, e aí seja ela de qual denominação e ordem for. E que a vida manifesta nessa igreja é uma vida, muitas vezes, quase que 100% passiva. Uma pessoa uma vez me disse assim: pastor, eu gosto da igreja batista porque na igreja batista ninguém fica me obrigando a trabalhar. Veja só. Porque a ideia que a pessoa construiu, e eu até entendo, não estou falando que ela esteja errada, ela aprendeu errado. Entende? Ela aprendeu errado. É por isso. Ela aprendeu, por exemplo, que as únicas ordens de Jesus são batismo e ceia. É isso? Não. As duas ordenanças para pertencer à igreja são batismo e ceia. Mas Jesus deu muitas outras ordens. Como, por exemplo, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Deus deu muitas outras ordens. E aí, a igreja, então, ela sai desse lugar de conforto, aonde eu recebo, para uma postura muito mais ativa, muito mais reativa até também, diante das maldades que existem pelo mundo e diante da escuridão que nos cerca. Enquanto luz, nós acabamos assumindo uma postura, radicalmente contra o que acontece no mundo, sim ou não? Veja, se você foi chamado para ser luz no mundo de trevas, você foi chamado para assumir uma postura radicalmente contra. Claramente se percebe a luz em meio à escuridão, não é isso? Se tiver tudo escuro aqui e eu acender uma vela, você vai enxergar onde eu estou, com certeza. Mesmo quem esteja lá na porta, mais longe de mim, vai enxergar. Então, nós fomos chamados para isso, e não é alguns de nós, é todos nós. Aí começam essas distorções, começa a distorção de eu acreditar que uns foram, outros não. Começa a distorção de acreditar que uns podem mais e outros não. Começa a distorção de acreditar que está tudo bem eu frequentar a igreja e aí eu me eximo, de toda e qualquer outra responsabilidade que isso possa requisitar de mim. Não tira a sua responsabilidade de dizer que se você é um crente em Jesus, levante-se e pregue. Se você é um discípulo de Jesus, meu irmão e minha irmã, levante-se e pregue. Fale do amor de Deus. Pastor, mas vão se ofender, deixa que se ofendam. Um teólogo muito importante na nossa história disse assim: os homens passam a vida inteira ofendendo a Deus, então deixa que eles se ofendam pela mensagem do Evangelho também. Eles passam a vida inteira ofendendo a Deus e não se importam, então deixa que se ofendem, mas fale. Fale, levante-se e fale. E fale com coragem. Outra situação que não acontece. Bom, no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz que os milagres acompanharam os apóstolos para que se confirmasse a mensagem que eles pregam. Isso significa que hoje, porventura, não teriam também outros milagres? Será que os milagres foram só para aquele tempo? Obviamente que não. Não. Os milagres continuam porque o Deus dos milagres não mudou. Amém ou não? Amém?
Então, os milagres continuam. Tenho certeza que se eu chamasse aqui alguns irmãos, quem aqui já testemunhou um milagre, algo que era inexplicável ao homem, mas que você viu, testemunhou na sua casa, na sua família, ou alguém próximo, ou até mesmo você, tenho certeza que os irmãos viriam aqui e contariam isso. Por que a gente não faz isso? Porque a ideia não é transformar isso numa plataforma de marketing para a igreja. Nós vemos aqui e cultuamos a Deus. Aí, esse Deus tão maravilhoso, escute bem isso, esse Deus tão maravilhoso, Ele vai sondando as mentes e os corações. Ele vai sondando a nossa mente e o nosso coração. Aí, aquele que tem necessidade de cura, Ele cura. Aquele que tem necessidade de salvação, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que tem necessidade de libertação, Ele liberta. Aí a gente não precisa fazer um culto de cura, um culto de libertação, um culto de expulsão a demônio, um culto de vitória na família, porque nós fazemos culto a Deus. E no culto a Deus nós nos entregamos. Veja, nós celebramos um culto a Deus, entregamos a nós mesmos. E aí, cada um de nós experimenta uma porção desse milagre, na medida da necessidade de cada um. Quantas vezes você já veio para a igreja desesperado, aflito, vivendo N problemas, talvez sem solução, você veio, adorou a Deus, você não teve uma ideia da solução, mas quando você foi embora, a paz que transcendia todo entendimento já tinha guardado a sua mente e o seu coração. De alguma maneira você sabia que tudo ia ficar bem. Quem já viveu isso aqui? Amém? Olha só, quantas pessoas já viveram isso? Porque ele vai fazendo isso. A igreja cultua e ele faz isso. Então, mas pode ser que algo nos impeça de testemunhar isso. E aí eu penso aqui duas observações importantes para a gente pensar. A primeira é que nós não pedimos. Muitas vezes nós oramos de maneira tímida e não pedimos o que realmente precisamos. A Bíblia vai dizer em Mateus 7, 7 e 8, vai dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e o que bate vê a porta se abrir. Agora, e se eu não pedir? E se eu não buscar? E se eu não bater na porta? Aí eu digo que Deus não faz? Não, Deus faz, velho. Deus faz. Mas peça a Deus. Faça a prova de Deus. Busque a Deus por isso. E não um dia ou uma semana, mas insista. Insista, busque, peça repetidas vezes, bata a porta até que ela se abra. Até que Deus do seu trono decida, lá do seu trono de graça, estender as suas mãos sobre você e declarar uma palavra sobre a sua vida. Experimenta isso. Aí você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem, coisas que você talvez nunca achou que conseguiria se realizarem. Mas isso realmente, nesse aspecto, acaba não sendo para todo mundo. Por quê? Porque existe uma condição aí, e a condição é que você peça, que você busque, que você creia, porque a Bíblia fala assim, tudo é possível ao que crê, e o que não crê? Para o que não crê, pastor, nada é possível, não é verdade? Para quem não crê, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é muito nebuloso. Agora, para quem crê, meu irmão, quem crê, vê as muralhas de Jericó caírem, quem crê, vê Deus apagando a força do fogo. Quem crê, vê os leões terem que fechar a boca para você passar ileso. Essa é a promessa, isso é promessa de Deus na sua palavra. Isso não é fantasia. Nós cremos nisso, nós somos um povo que crê no milagre. Somos um povo que crê que Deus do dia para a noite pode dizer assim, cessa, e a pandemia acabou. E no dia seguinte, os jornais estão desesperados, tentando dar uma explicação lógica, racional, e ninguém conseguiu entender nada. Somos o povo que acredita nessas coisas. Ou será que a nossa fé já se esfriou ao ponto de nós não acreditarmos mais que isso seja possível? Somos o povo
que, por exemplo, deveria acreditar em que Deus pode, de alguma maneira, incendiar a cidade de Congonhas com o avivamento do Senhor. De maneira que, do dia para a noite, os bares se fecham, as casas, as vendas de droga e de prostituição tenham que fechar, porque não haja mais quem consuma essas coisas. Somos o povo que deveria orar e acreditar nisso. Nisso. Agora, essa é a segunda observação. Será que eu creio? Será que eu creio? Porque, num primeiro momento, eu acho que essas coisas são impossíveis demais, aí eu acabo não pedindo. Ou, em outra medida, eu até peço, mas não creio que seja possível Deus fazer. E aí eu acabo não vendo essas coisas acontecerem, infelizmente. Mas a autoridade nos foi dada. E a autoridade para dizer para o mundo que o reino de Deus está entre nós. E que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que não é uma alegria passageira e efêmera como a alegria do pecado, mas uma alegria que permanece. E por último, irmãos, eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe que também às vezes é muito discutido. E aí eu quero aproveitar para explicar isso. Quando ele diz que os discípulos precisariam ter as suas necessidades atendidas, mas que eles não se preocupassem com isso. Porque esse também, quando estava refletindo sobre esse texto e sobre como nós acabamos nos distanciando, como povo de Deus, desse texto, dessa mensagem, eu vejo isso aqui, e quantas brigas e discussões muitas vezes eu vejo por conta do sustento dos missionários, dos pastores, dos enviados, daqueles que nós mandamos para outros estados, países. Por exemplo, nós estamos em campanha de missões estaduais, e para isso é necessário recurso. Para você construir uma igreja, um trabalho missionário em algum lugar, você precisa de recurso. Hoje pela manhã falei aqui sobre o projeto Casa no Sertão, nosso irmão, né, Vitor, mais o irmão Eduardo, estão lá juntos com o Ronaldo, estão se mobilizando para levar para uma comunidade no sertão de Pernambuco água, cavando poço, dando curso de eletrônica, enfim, de todo tipo de trabalho para que aquela comunidade ali possa se desenvolver, aquelas pessoas possam ter recursos para sustentar sua família, né? Famílias ali vivendo em casa de barro com R$200 por mês, irmão. Pensa, uma família de 5, de 8 pessoas vivendo com R$250 por mês. Vivendo não, né? Como a irmã bem me corrigiu aqui no início do culto, sobrevivendo. Sobrevivendo. E aí eles estão se mobilizando ali, juntando recursos para levar para essa comunidade. Mas veja que interessante, a proposta não é inicialmente construir ali uma igreja, não. A proposta inicialmente ali é levar justiça social para aquele lugar. É ajudar aquela comunidade a plantar, a cultivar a terra, porque o solo é rico. Só que não chove. E para cavar poço tem que ter dinheiro. E infelizmente a gente mora num país onde pessoas que controlam, né, os esquemas de carro-pipa se nutrem da miséria dessas pessoas. Enriquecem às custas da pobreza dessas pessoas. Infelizmente, a gente vive num país que ainda tem isso. Mas aí eu louvo a Deus pela disposição desses jovens de dizer assim, vou pegar minha família, meu filho pequeno e vou morar lá no sertão, porque eu tenho uma habilidade que o Eduardo, ele é engenheiro agrônomo, para poder ensinar aquelas pessoas a plantarem, para elas terem uma vida mais digna. Aí vem o ponto. Por que eu contei essa história toda? Só para você pensar num detalhe. Ele está nessa disposição de ir. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, a igreja tem que se dispor a contribuir e ajudar. Percebe? Agora, por que essa palavra... Por que eu falei isso? Olha só o exemplo que eu te dei. Eu vou voltar para o texto. Por que essa palavra aqui acabou se tornando um problema na vida da igreja em 2021? Não da nossa igreja, tá? Estou falando de igreja evangélica brasileira. Porque nós temos, de um lado, o apetite insaciável por parte de alguns que se dizem apóstolos, que possuem terras e milhares de cabeças de gado e redes de televisão às custas do dinheiro do povo,
porque isso não é escondido para ninguém, acredita quem quer, aceita isso quem quer, quem se quer enganar, porque isso não é segredo para ninguém. E aí, do outro lado, aqueles que não querem fazer parte disso, que não querem se assemelhar a esses, e acabam não falando sobre essas coisas com a igreja, e aí vivem num processo de ingratidão da própria igreja. Há colegas pastores que eu conheço que não recebem nem direito um salário, recebem uma ajuda de custo e cuidam da igreja, pontualmente. Por que isso? Por que esses dois extremos? Porque, de um lado, esses vendilhões do templo, em que vendem todo tipo de coisa, óleo ungido, rosa ungido, vassoura ungida, paninho do milagre, não sei o que lá, tudo que não está na Bíblia. E do outro lado, irmãos nossos que passam dificuldade financeira, porque a igreja não consegue entender que aquele que nos abençoa no espiritual deve também receber daquilo que é material. Isso não estou inventando, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 e 10. Que aquele que abençoa e vive no templo deve comer das coisas do templo. Aí essa pessoa não recebe um custeio digno. E aí vive, muitas vezes, tendo que já na altura do campeonato, às vezes não conseguiu nem se aposentar. Conheço pastor que não conseguiu se aposentar, está esperando para se aposentar por idade, porque não tinha recurso, e ele nunca quis onerar a igreja, nunca quis ser pesado para a igreja. E aí tem irmão que vai dizer assim, esse pastor é homem de Deus, porque confunde pobreza do pastor com uma qualidade espiritual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra. A gente não foi chamado para ser franciscano, com todo respeito aos monges da ordem franciscana, com todo respeito, tá certo? Não estou aqui desmerecendo ninguém, mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu sei que essa palavra é dura, mas perceba, é a igreja que cuida. Graças a Deus eu estou aqui na igreja, eu não estou falando de mim, os irmãos sabem disso, a igreja é uma bênção, cuida de mim e da minha família, mas eu falo em nome dos colegas que não têm coragem de falar que estão tendo dificuldade para sustentar sua casa, sua família. E aí a gente olha para esse texto, a gente precisa como igreja ter esse sentimento de gratidão, de falar assim, não, vamos recompensar esses homens, não, vamos investir na vida desses homens, vamos abençoá-los, vamos repartir do pouco que a gente tem para que esses homens também tenham uma vida digna e que não dependam, de ficar orando, acreditando no milagre de Deus, que alguém vai bater a campainha e vai pagar a sua conta de luz, não. Porque nós, como igreja, podemos pegar e ajudar esses homens, essas mulheres. Então, no campo missionário, às vezes com muita dificuldade, já está no campo, pegando aquilo que a igreja envia e repartindo com as pessoas do campo, porque as pessoas do campo também têm uma pobreza maior do que a deles. Vamos orar por esses irmãos. Vamos, como igreja, nos juntar e vencer esses estereótipos negativos que a gente tem ao nosso redor, para buscar uma vida cristã que seja saudável e que manifeste de forma saudável o reino de Deus nesse tempo. Sejamos nós aqueles que vão buscar viver em Cristo a realidade de uma comunidade que é realmente relevante nesse tempo, que faz diferença, que vive um evangelho diferente. Eu espero que você, de coração, que você não leve a mal o que eu disse aqui, os exemplos que eu dei. Às vezes esses exemplos negativos se tornam necessários que a gente fale, porque eu digo para que você, que é membro dessa igreja, possa, junto comigo, chegarmos à conclusão do que é correto à luz da palavra. Amém? Se alguém faz errado ou ensina errado por aí já não é responsabilidade minha nem nossa. Tá certo? Mas a nossa responsabilidade é meditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu tenho isso em plena convicção, de que esses extremos são prejudiciais para nós. Eu acredito nisso. Que a busca por uma igreja relevante, por um grupo de enviados que mudam a história, deve também ser uma busca pautada por esse equilíbrio e temperança de ser igreja com responsabilidade, porque o mundo olha para nós
e eles desejam ver em nós o reflexo da glória de Deus. Amém? Que você possa se levantar e pregar o Evangelho de Jesus.